É melhor ser honesto desde o começo. Ela era difícil. Difícil de agradar, difícil de conviver e, na maior parte do tempo, difícil até de respeitar. Se alguém chegava animado, ela achava irritante. Se alguém estava triste, ela achava exagerado. Se alguém errava, ela pensava: eu sabia. Não falava tudo isso em voz alta, mas pensava. E pensar já era o suficiente para azedar qualquer conversa. As pessoas diziam que ela era forte. Ela sabia que não era bem isso. Ela só tinha parado de esperar. Em algum ponto da vida, ela aprendeu que esperar coisas boas dói mais do que não esperar nada. Então fechou a porta por dentro, trancou e jogou a chave fora. O amor tinha passado por ela como um caminhão sem freio. Não deixou aprendizado bonito, deixou cansaço. Depois dele, ela decidiu que não valia mais a pena se explicar, se abrir ou insistir. Vivia sozinha, não por escolha consciente, mas por exaustão. Trabalhava, voltava para casa, comia qualquer coisa e dormia. Nos fins de semana, reclamava do barulho dos outros. Durante a semana, reclamava do silêncio. E se alguém perguntasse se ela era feliz, ela responderia com um meio sorriso torto. Dá para viver. O que, convenhamos, não é exatamente um elogio à vida. Foi então que chegou a carta. Branca demais, formal demais, do tipo que traz notícias que você não pediu. Ela deixou o envelope na mesa por horas. Sabia que não era cobrança, nem propaganda. Era coisa séria, e coisas sérias costumam atrapalhar a rotina, mesmo quando trazem algo bom. Quando finalmente abriu, leu sem emoção. Uma tia distante havia morrido, uma tia que ela mal visitava, uma tia que, para ser sincera, ela quase tinha esquecido. Junto com a morte vinha uma herança. Não era o bastante para mudar o mundo, mas era o bastante para mudar o endereço. E naquele momento, isso já parecia um milagre. Ela não ficou feliz, ficou inquieta. Dinheiro, quando chega assim, não traz só alívio, traz perguntas, e ela odiava perguntas que não tinham resposta rápida. Passou a noite em claro. Pensou em ir embora, pensou em ficar. Pensou que talvez estivesse velha demais para recomeços. No fim, decidiu sem emoção nenhuma. Vou. Não porque acreditasse que a vida melhoraria, mas porque tinha certeza de que, se ficasse, nada mudaria. Arrumou as malas como quem foge de um incêndio lento, sem despedidas longas, sem discursos, sem planos detalhados. Enquanto fechava a porta do apartamento, percebeu algo curioso. Não sentiu saudade, sentiu alívio. E isso a assustou um pouco. Ela ainda não sabia, mas aquela viagem não seria gentil com ela. Ia desmontar certezas, mexer em feridas e obrigá-la a olhar para coisas que ela vinha evitando há anos. E o pior de tudo, ela teria que aprender pouco a pouco que nem tudo o que machuca vem para destruir. Algumas coisas vêm apenas para ensinar alguém que desaprendeu a viver. O lugar para onde ela foi não era bonito do jeito que aparece em fotos. Era simples, gente comum andando devagar, conversando demais, vivendo sem pressa. E isso já foi o suficiente para irritá-la. Ela estranhou o jeito das pessoas. Elas se cumprimentavam, perguntavam como o outro estava e esperavam a resposta. Para alguém que passou anos vivendo sem ser notada, aquilo parecia invasivo. Ela alugou um quarto pequeno, janela estreita, cama dura, silêncio quebrado por vozes que vinham da rua. Na primeira noite, pensou em voltar. Não porque estivesse em perigo, mas porque ninguém ali precisava dela. E isso desmonta mais do que rejeição. Nos dias seguintes, tentou manter distância, comprava o básico, caminhava sem olhar ninguém nos olhos, respondia curto. As pessoas não desistiam. Uma senhora do mercado sempre lhe dava bom dia. Um homem da padaria insistia em explicar o pão, mesmo sem ser pedido.
Um grupo se reunia na praça toda tarde para conversar sobre nada importante. Ela achava tudo isso inútil, vida demais, conversa demais, sentimento demais. Mas havia algo que ela não queria admitir. Ninguém ali exigia que ela fosse diferente. Não pediam explicações, não cobravam alegria. Ela começou a andar mais, sem objetivo, só para cansar o corpo e calar a cabeça. Foi andando que percebeu o cansaço verdadeiro que carregava. Não era físico, era o peso de anos se defendendo de tudo. Algumas noites chorava sem motivo claro. Isso a irritava profundamente. Chorar sem razão parecia perda de controle. Em uma dessas noites, sentou no chão do quarto e ficou ali, sem oração bonita, sem pedido, só cansada demais para fingir força. No dia seguinte, acordou diferente, não melhor, só mais honesta. Aceitou um café oferecido por alguém que mal conhecia. Ouviu uma história sem interromper. Riu uma vez e se sentiu estranha por isso. Não era felicidade, era algo menor, mais real. Ela começou a entender que a vida não tinha parado de tentar alcançá-la. Era ela quem tinha parado de ouvir. E foi nesse ritmo lento, quase irritante de tão humano, que ela começou a melhorar sem perceber. O amor ainda não tinha chegado, mas algo mais importante tinha. Ela já não estava em guerra consigo mesma o tempo todo, e isso, para alguém como ela, já era um começo enorme. Ela já não era a mesma mulher. Ainda ranzinza, é verdade, mas agora menos armada. Foi nesse tempo que conheceu ele. Nada dramático, nenhuma faísca de cinema. Só conversa simples, repetida, comum. Ele não tentou consertá-la, e isso foi exatamente o que funcionou. Eles conversavam, caminhavam, às vezes ficavam em silêncio, e o silêncio não era pesado. Ela percebeu que não precisava provar nada, nem ser melhor, nem ser menos. O passado voltou, como sempre volta. Memórias, culpas, medos. Mas agora ela não correu. Escolheu ficar. E foi aí que entendeu algo simples. O amor não veio para salvá-la. Veio porque ela já não estava perdida. Eles ficaram juntos, sem promessas grandes, sem finais mágicos, só com a decisão diária de continuar. E para alguém que passou tanto tempo sobrevivendo, isso já era um final feliz. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.